Estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Então, pessoal, ontem eu mostrei para vocês os elementos da cobertura. Eu vou até deixar essa aula aberta, porque se alguém ficar com alguma dúvida. E aí eu mostrei para vocês os elementos. Então, o que são os elementos do telhado? O que compõe o telhado? E aí hoje nós vamos começar a aprender, né? Que eu acho que não vai dar só hoje, como que a gente faz o dimensionamento de um telhado. Então, como eu disse para vocês, vou fazer um telhado de 2 águas, que é aí o mais comum, mas a sequência lógica que vocês vão ver ali das tabelas da norma, dá para calcular qualquer tipo de telhado que vocês quiserem aí. Então, eu mostrei para vocês todos os elementos e agora a gente vai calcular essas madeiras, o tamanho delas, as dimensões delas e também a escolha das telhas. Certo? Então, a gente vai começar... aconteceu algum bug. Então, a gente vai começar o dimensionamento pela tesoura. Por quê? Vou mostrar para vocês que a tesoura, como eu disse, é esse elemento aqui, que pode ter ele tanto no começo e início da edificação, como também pode ter ele em várias partes. Isso depende do dimensionamento. Então, pode ter, vamos supor, 5 tesouras dessa ao longo do telhado. Então, desenhando aqui, por exemplo, desenhar um telhado aqui, só para a gente visualizar. Desenhando aqui um telhado de 2 águas, igual a gente está falando, com a edificação aqui, porque tem o beiral, né? Vamos considerar a edificação aqui no meio. Então, a tesoura, ela fica exatamente aqui em cima do começo da parede da edificação. Deixa eu fazer de uma outra cor aqui para dar para a gente ver. A localização dela é exatamente aqui no começo da edificação. E aí, no começo e no fim. Então, aqui, obrigatoriamente, nós temos que ter 2 tesouras para amparar o telhado. Só que, vocês vão ver, dependendo do dimensionamento, pode ser que nós tenhamos que repetir essa tesoura ao longo do telhado. Então, fazer várias sustentações de tesoura. E aí a gente vai ver, então, primeiro, como que a gente calcula essa tesoura e quantas a gente vai colocar aí. E depois a gente vai vir nos outros elementos, certo? Então, é esse elemento aqui que a gente vai calcular primeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a inclinação, que eu vou ensinar para vocês como calcular essa declividade do telhado. O que é a declividade? É esse caimento do telhado. Então, como que a gente considera aqui quanto que esse telhado tem que cair? Qual que vai ser essa declividade? E aí, eu coloquei uma tabela aqui da norma, que tem aqui a inclinação recomendada para cada tipo de telha. Então, nós temos aí, eu até coloquei lá no final, eu vou trazer aqui para o começo, para vocês entenderem. Nós temos no mercado aí vários tipos de telha. Aqui tem 6 tipos, mas existem 1 milhão de tipos. Inclusive, como eu disse, tem telha metálica, tem telha de fibrocimento, tem vários outros tipos de telhas também. Mas as comuns de casa são essas aqui. O que muda em relação a elas é a estética mesmo e o tamanho delas. Então, isso é mais a parte da arquitetura que escolhe, então mais para estética mesmo. E aí, quando a gente vai comprar a telha, ela tem 2 recomendações importantes. A inclinação mínima e quantas unidades por metro quadrado de telhado.
Então, a gente já tem informação da inclinação, que é para dimensionar as madeiras, e para dimensionar a quantidade de telhas, a gente calcula quantos metros quadrados tem esse telhado. Então, quantos metros quadrados eu tenho nesse telhado? A gente faz esse lado vezes esse lado. Então, vamos supor que aqui tem, que está fora de escala, mas... Ó, vamos supor que aqui tem 10 metros. Outro valor, que 10 é muito fácil, né? Vamos supor que tem 13 metros. E aqui tem 5 metros. Então, a área desse telhado completa, ela seria 13 vezes 5, certo? Certo? Não, não tá certo. Por quê? Porque o telhado, ele é inclinado. Então, olhem na minha tela aí, no meu rosto. Então, o telhado assim, ele não tem a mesma área que ele inclinado. Então, a área do telhado, depois que a gente dimensionar toda a estrutura, a gente vai calcular a área do telhado inclinado, que é diferente, dá diferença. Porque inclinado ele gasta mais telhas do que se a gente colocasse as telhas totalmente retas. Então, lá no final, quando a gente terminar o dimensionamento, para a gente saber quantas telhas a gente vai ter que comprar, a gente vai calcular a área dessa água aqui, que vai ser a mesma dessa água, que nesse caso aqui é igual, e aí a gente divide por quantas quantidades por metro quadrado. Então, a telha americana tem 16 unidades por metro quadrado. Vamos supor que a área do telhado no final dê 100 metros quadrados. Então, se é 16 unidades a cada metro quadrado, em 100 metros quadrados eu vou ter quantas unidades? E aí você acha a quantidade de telhas que você vai ter que comprar. Só estou ilustrando para vocês entenderem por que a telha vai ficar no final, mas lá no final eu vou fazer o cálculo com vocês. Então, tem aqui os vários tipos de telha. E aí é por conta disso que a gente tem que calcular as inclinações primeiro, porque para a gente dimensionar a quantidade de telha, essa área já tem que ser inclinada com a inclinação. Então, ela já tem que ser inclinada dessa forma aqui. Certo? Agora eu vou passar lá para baixo. Então, aqueles tipos de telhas ali que eu mostrei são as mais usuais aí. Então, na norma, ela mostra esses tipos de telha. Então, nós temos aqui telha francesa, colonial, romana, que são as de cerâmica aí, né, que são as mais usadas aí em casa. Na verdade, é quase 100% usada em casa hoje em dia. A gente tem aqui... Meu mouse sumiu. A gente tem aqui o ferro galvanizado e a chapa de alumínio, que são as que eu falei para vocês, que são para a indústria, e o compensado, que ele não é muito usado. Então, esse aqui nem precisa levar em consideração. E tem aqui o fibrocimento, que eu falei para vocês, que é aquela telha de construção bem antiga. Então, é a telha que vocês podem usar também para calcular aí, caso forem fazer alguma coisa, tipo um galpãozinho, alguma coisa que não seja uma casa, né? Porque a gente não usa mais fibrocimento para casa, porque é muito quente, como eu disse para vocês. Mas, se você for calcular algum galpão, alguma coisa, você pode usar essa especificação aqui nessa tabela. Então, eu já coloquei a tabela completa aqui, tanto de ferro, que a gente usa para a indústria, quanto de fibrocimento. Mas a gente vai focar aqui nessas que são as que são utilizadas aí nas casas, prédios e tudo mais.
Então, a gente tem aqui a inclinação recomendada, que é o ângulo de inclinação, que a gente não precisa levar em consideração, porque isso já sai com a declividade. E aí tem aqui a declividade mínima e a máxima dessas telhas. Então, por que tem na norma? Porque as telhas são fabricadas em cima da norma. Então, o fabricante de telha francesa, ele vai fazer entre 32 e 40. O de telha colonial vai fazer entre 20 e 25. Então, aqui, a gente não tem a real declividade que tem que ter aquela telha. Isso aqui serve para o fabricante. Então, a gente tem que olhar com o fabricante, igual eu mostrei para vocês aqui. Eu peguei esse fabricante aqui, que eu achei na internet mesmo. Ó, a telha americana dele tem que ter inclinação de 30. A colonial dele tem que ter inclinação de 30. A portuguesa dele tem que ter de 30. Francesa, 36. Romana e italiana também 30. Então, essas aqui são as duas especificações que nós temos que pegar com o fabricante. A inclinação para a gente fazer o cálculo das estruturas de madeira e a quantidade de unidade que gasta por metro quadrado para a gente fazer o dimensionamento das telhas, certo? Deu para entender? Sim? Sim. Então, a gente tem aqui a inclinação. Eu vou levar uma em consideração aqui qualquer, só para a gente poder pensar nela. Então, vamos considerar que a gente vai ter uma inclinação de 30. Só para ir, eu vou falar tudo baseando na inclinação de 30, mas vou mostrar para vocês as outras inclinações também. Então, para calcular a declividade, que vai ser o quê? A nossa tesoura, eu tenho que levar em conta a inclinação. Tem, assim, 1 milhão de tipos de formas de calcular isso. Tem umas formas de cálculo que são mais caras, mais difíceis. Tem umas formas de teorema de Pitágoras e várias outras. Mas a que eu acho mais fácil é muito simples. Eu vou ensinar para vocês agora, vocês vão ficar chocados o quanto que é mais fácil calcular assim. Então, se eu tenho 1% de declividade, isso significa... Alguém sabe me falar? O que significa 1%? Alguém sabe me falar o que significa 1%? Em porcentagem mesmo, gente. 1%, ele significa qual número? Que número que significa 1%? Eu acho que é 0,1, né? Em decimal é 0,01, na verdade. Porque 1%, o próprio nome já fala, é 1 dividido por 100. Certo? Certo. Então, aqui, a gente já acabou de descobrir a declividade. 1 centímetro a cada 100 centímetros. É a forma mais fácil. Então, aqui, ó, a cada 1 metro, eu vou ter que subir 1 centímetro. Então, se for a inclinação de 30%, é 30 dividido por 100. Então, significa que a cada 100 centímetros, eu vou subir 30 centímetros. Então, a cada 100 centímetros de tesoura, eu vou subir 30 centímetros de pendural. Que aqui no caso é a linha, né? Aí a gente calcula metade para formar um triângulo, mas a outra metade vai ser igual. Então, vou fazer aqui no CAD que fica mais fácil de eu desenhar. Letícia. Oi. Sempre essa vai ser essa estrutura, mesmo se for um telhado para cobrir uma laje, porque esse telhado que você está mostrando é como se fosse um telhado exposto, né? Que a gente está vendo o telhado. Aqui que você fala?
Isso. Não, se tiver a laje aqui, não muda, não. Mas sempre vai ser essa estrutura. Esse com esses nomes, com esse cálculo. Não tem um outro tipo que pode ser feito. Em questão da estrutura, eu falei para vocês que essa é a estrutura mais comum. Eu mostrei lá na outra aula. Deixa eu ir na outra aula. Eu mostrei para vocês que tem vários tipos de telhado. Então, a gente tem telhado redondo, cúpula, tem esse de barracão, tem o sheet, tem 4 águas, 3 águas, 2 águas, 1 água. Só que eu explicando 2 águas, vocês já vão ter noção do processo construtivo, que, como eu disse para vocês, é o que interessa para os técnicos. Então, por exemplo, você como técnico, assim, como você vai aprender aqui, a gente pode calcular, dimensionar o telhado, por exemplo, da nossa casa, se a gente quiser. Mas o foco está em você fiscalizar os telhados quando as pessoas estiverem construindo. Então, vou fazer o dimensionamento para você ter a noção geral. Mas no dimensionamento mesmo, inclusive, para calcular telhado, existem até especialistas em telhado, porque tem que calcular esforço da telha, carga da telha, então, tipo, se aquela madeira vai aguentar. Então, aqui eu vou dar o cálculo mais simples, que esse de 2 águas que a gente consegue fazer, mas existem vários tipos de telhado. Aqui é para vocês criarem a noção, para vocês conseguirem fiscalizar. Entendi. Deu para entender? Deu. Então, a gente está aprendendo esse, porque, de uma forma geral, a gente consegue entrar no residencial aqui, que é o nosso foco. Então, calculando esse aqui, vocês vão ver nas tabelas, mais ou menos, no final vocês vão entender que vocês conseguem calcular qualquer um desses. Mas aí, se for entrar para arquibancada, barracão e tal, aí são coisas mais pesadas, são coisas que exigem cálculos maiores, e aí não entra na ementa aqui do curso. Certo? Certo. E aí, sobre a laje aqui, se tiver laje, tranquilo, não tem problema, é a mesma estrutura de telhado. Então, como eu estava falando, então a tesoura, ela é assim, né? A forma dela. A gente calcula a metade, porque a outra metade vai ser igual, porque fazer o cálculo de um triângulo é mais fácil. Então, o que eu quis dizer para vocês? Vamos supor que esse telhado, ele tenha a declividade, né? Vamos supor que ele tenha 6 metros. No total. Então, a metade dele, aqui, vai ter 3 metros. Considerando aquela inclinação de 30%, aí eu mostrei o jeito mais fácil para vocês de calcular a declividade, mais rápido. 30% é 30 dividido por 100. E aí você consegue perceber que a cada 100 centímetros, que é 1 metro, a gente sobe 30. Então, no primeiro metro aqui, a gente sobe 30, então aqui a gente já vai ter 30. Tá fora de escala. A gente sobe 30. Vamos considerar aqui 1 metro, 2 metros. Então, ó, 1 metro a gente sobe 30, 2 metros a gente sobe mais 30, 3 metros a gente sobe mais 30. Então, esse telhado, ele vai ter inclinação de 30 mais 30 mais 30. A inclinação, o pendural. Então, ele vai ter um pendural de 90. Então, aqui a gente já vai ter essas duas dimensões. Centímetros. Deu para entender?
Professor, não tinha só uma dúvida minha rapidinho. Então, a altura do pendural vai ser sempre 30% da metade da linha. Depende da inclinação da telha, certo? Então, o que vai determinar a altura do pendural então vai ser o ângulo da telha, então, né? Depende da declividade da telha. Se essa telha tivesse 12% de inclinação, a gente ia subir 12 centímetros a cada 1 metro. Entendi. Então, aí, nesse caso, em vez de subir 30, 30, 30, ia subir 12, 12, 12. Então, vamos pôr 12 aqui menos, ó. Vamos supor que esse traço aqui tem 12. Então, ele vai subir, você contar 1 metro, 12, 2 metros mais 12, 3 metros mais 12. Então, ele ia ter uma inclinação menor. Entendeu? Porque aqui ele subiu 12 a cada metro e aqui ele subiu 30 a cada metro. Então, depende da telha que você comprar. Então, por isso que eu falei no começo que a gente tem que olhar com o fabricante, qual que é a inclinação da telha. Então, cada telha tem uma inclinação. Não gritar, não. Certo? O Sacha, é o loirinho que foi mais no banco. Olha uma hora ali, não? O que está acontecendo aí, cara? O cara fala comigo e liga. Tô aqui explicando igual uma doida. Ah, pronto. Foi mal, professor? Não, foi péssimo, cara. Não foi mal, não. Foi péssimo. Quer que explica de novo ou você entendeu? Não entendi, professor. É porque a vez antes de meu pai fazer esse telhado, aí ele tinha me explicado mais ou menos isso. Só que ele me explicou que metade da linha que eu achava a altura do pendural. Eu não sabia que tinha essa forma tecnicamente para fazer, não, por isso. Pendural aqui seria de 1,5? Ele fez uns cálculos muito doidos lá. Que ele era pedreiro. Sim. Enfim, eu coloquei aqui para vocês verem ó, a diferença. Se fosse 12% de declividade, então ele ia subir 12 centímetros a cada metro, como são 3 metros, 12 vezes 3, 36, né? 36. Então, aqui ia ter só 36 de pendural. Só que como a telha que a gente estava com exemplo, ela tem 30% de inclinação, então o pendural vai ter 30 centímetros por metro. Então, se tem 3 metros, 30 vezes 3, ele vai ter 90. Certo? Deu para entender? Sim. Beleza. Certeza? Deu para entender? Eu posso ir para frente? E a gente não vai ter tempo de voltar depois, que nosso cronograma está apertado aí. Todo mundo entendeu como que faz a declividade? O trabalho vai ser sobre isso, tá? Certo? Certo. E aí, a gente calcula agora o tamanho dessa linha aqui. A gente pode calcular, ou, tipo assim, praticamente, o cara, quando ele for comprar, ele vai passar a especificação, né? Tipo, o pendural e o banzo, e o cara vai comprar. Só que como a gente tem que... Quando a gente trabalha com engenharia, a gente tem que fazer lista de material, então tem que fazer o orçamento. Então, a gente tem que calcular também o tamanho que vai ter essa parte aqui, que é essa parte que a gente conversou aqui. Deixa eu pôr esse telhadinho que ele tá melhor. Então, ó, a gente calculou essa parte, que é a metade, né? A tesoura é a metade do tamanho ali da edificação. E a gente calculou o pendural.
o tamanho, a altura que ele vai ter. Então, agora a gente tem que calcular aqui a empena, certo? Para a gente comprar essa barra também. Então, a empena, perna, não sei como vocês chamam, a gente calcula fazendo o teorema de Pitágoras. Eu, inclusive, não coloquei ele aqui. A fórmula do teorema de Pitágoras é A ao quadrado, vou colocar XY, vou pôr Z. Não, H, de hipotenusa, ao quadrado é igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado. O cálculo da perna. Põe em pena que é mais bonito. Todo mundo sabe fazer o teorema de Pitágoras? Ou não? Não. Então, ó, Não. H, eu vou colocar E de empena para vocês entenderem. Então, a empena, que é essa parte aqui, nós vamos calcular o teorema de Pitágoras. A gente tem o X e o Y, que a gente acabou de achar ali. Então, ó, o X ali é 90 centímetros e o Y é 3 metros, né? Então, aí a gente joga aqui, ó. O X, que é o pendural, é 90 centímetros, que em metro é 0,9, né? Você tem que jogar tudo na mesma unidade, sempre. Então, se você jogar um em metro, o outro você joga em metros também. E 3 metros do Y. Deixa eu deixar o cálculo aqui para vocês terem essa informação. Y x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, e ao quadrado é igual. Aí você faz por partes, igual eu falei para vocês na prova de hidráulica. Sempre faz por partes, que é mais fácil de você acertar. Então, a gente faz, ó, 0,9 ao quadrado, deu 0,81. Então, 0,81 mais, você faz o 3. Vai dar 9, né? 3 ao quadrado é igual a 9. Então, mais 9. E ao quadrado é igual a 9,81 metros. Então, esse lado aqui, ele vai ter 9,81 metros. Ó, desculpa. Oh, tô viajando. Depois disso, aqui tem o e ao quadrado, né? Então, a gente tem que passar a raiz para cá. Então, aí, o e, quando a potência passa para o outro lado, igual quando está multiplicando de um lado, a gente passa dividindo, a potência, a gente passa a potência, ela vira raiz. Então, e é igual a raiz, que eu não tenho um símbolo de raiz aqui, eu vou escrever raiz de 9,81. E é igual a, ó, veio uma seta bonita aqui. Aí, a gente pega agora e faz a raiz de 9,81. Expliquei para vocês, quando a gente quer fazer a raiz de um número, a gente coloca nessa calculadora do computador 9,81 e aperta esse ícone da raiz. Aí ele já dá, ó, 3,13. Certo? Então, a empena ali, ela vai ter 3,13 metros. Certo? Aqui deu pouca diferença, porque a gente pegou muito pequeno, 3 metros aqui, mas em vãos maiores, tipo de 15, a frente de uma casa geralmente tem 10 metros, 15 metros, dá uma diferença grande aqui, viu? Do tamanho da empena para o tamanho do banzo inferior aqui. Então, nesse caso aqui, a gente tem
Tá errado, né? Três vírgula 13 metros. Certo? Alguém ficou com dúvida? Tranquilo. Tranquilo todo mundo? Sim. Tranquilo, sim. Então, aqui a gente já calculou a tesoura, né? Assim, a tesoura, assim, esses elementos da tesoura. Então, ele vai ter essas mesmas dimensões. O pendural é o mesmo, né? Porque a gente não tem, não tem dois pendurais, é um pendural só aqui no meio. Mas a gente vai ter a mesma... Oh, meu filho. Peraí. A gente vai ter a mesma coisa para o outro lado aqui. A gente já tem aqui o pendural, as linhas inferiores, ou banzo inferior, e a empena. Passando para frente, aí a gente tem agora a quantidade de peças que tem que ter, tabela da norma. Então, ó, isso aqui é para telha de cerâmica de barro, viu, gente? Então, a inclinação do telhado, ela tem que ser maior que 21,8. Então, vocês vão ver que quando a gente for comprar a telha de barro, nunca vai ser menor que 21,8, porque a norma pede maior. Então, ó, a distância entre tesouras tem que ser menor que 3,5. Então, vamos supor que o nosso telhado, vamos supor não, né? A gente já fez um telhado aqui. A gente tinha dado as dimensões aqui, né? Vou fazer de novo. Aqui a gente falou que tem 6, porque lá tem. E aqui vai ter, vamos pôr 21, para dar redondo. Então, na verdade, esses 6 metros aqui é da frente da edificação, porque a tesoura fica na frente da edificação, e a gente tem sempre aí entre 50 e 60 centímetros de beiral. Isso depende do arquiteto, viu? Do projeto. Depende o quanto de sombra ele quer fazer, mas em média aí nas casas que a gente vê comum, é de 50 a 60 centímetros de beiral para cada lado. Só que ele não entra no cálculo da tesoura, porque a tesoura vem aqui, né? O beiral ele fica para fora, ele vai entrar no cálculo depois dos caibros que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui 6 por 21. Então, a norma fala que para cerâmicas vermelhas, a distância entre tesouras tem que ser menor que 3,5. Então, se a gente tem aqui 21 metros, ó, também sem o beiral aqui, a gente colocar de 3,5 em 3,5, vai dar 3,5, 7, 10,5, 14, 17,5, 21. Falta uma aqui ainda. Então, para elas estarem no mínimo a 3,5, teriam que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tesouras. Vou colocar elas aqui dentro bonitinho, só para... Por isso que é ruim de desenhar sem escala. Eu faço às vezes rápido para mostrar para vocês. E aí eu não consigo fazer os tamanhos certos.
fazer isso ficar certo. Só um momento. Hum. Pronto. Agora vai. E... Só aqui que eu acho que não vai dar 6. Peraí. Deu 9,62. Deixa eu fazer virar 6 também. Peraí. Nossa, tá mais fácil desenhar outro, né? Peraí. 600. Pronto. Agora tá com as dimensões reais. Vou fazer de novo.
Como eu falei para vocês, só pode ter o que eu estava falando das terças. Tem que ter, das tesouras. Tem que ter uma distância entre tesouras menor que 3,5. Então, eu venho aqui e vou colocando essas tesouras a cada 3,5. Então, nós vamos ter um total de 3, 6, 7 tesouras. Certo? Deu para entender? Sim. Alguém tem alguma dúvida aqui? Como que a gente vê quantas tesouras tem que ter? Tranquilo por enquanto. Então, beleza. Distância entre o caibros menor que meio. Eu vou falar isso quando eu falar de caibros, não vamos preocupar agora. E aqui tem os quilos que eu falei que é que a galera que vai calcular os esforços usam para olhar o peso do telhado e as dimensões e tal, que vai vir na tabela seguir, já a seguir mais pronta, mas tem aqui os quilos para os cálculos mesmo de esforços que os engenheiros fazem. Então, aqui tem comprimento do vão. Aí a gente vem aqui, ó. O nosso vão... O nosso vão tem 6 metros, certo? Que é o vão da tesoura, ó. O vão da tesoura ali no nosso, a tesoura vai ficar assim. Então, aqui tem 6 metros, ela tem que ter 6 metros. Se você vir na tabela, comprimento do vão, entre 5 e 7. Então, a gente vai usar o maior, né? Igual eu falei para vocês, sempre uso o maior, 7. Número de terças, frechais e cumeeiras na tesoura. Então, tem que ter 5. O que é isso? É porque terça, frechal e cumeira é o mesmo elemento, só vai mudar na hora de comprar. Então, o que está falando? Que numa tesoura de 6 metros, eu tenho que ter 5 desses elementos, que seriam... Agora eu vou fazer de azul. A gente tem primeiro a cumeira, que é a do meio, né, que sempre vai ter ali. E os 2 frechais também sempre tem, que é o fechamento aqui da edificação. Então, lá, como falou que a gente tem que ter 5, então, se já tem 3, que é uma cumeira e 2 frechais, então você sempre tira a cumeira e os 2 frechais, que isso, né, sempre tem. Então, a gente vai ter mais 2 terças exatamente aqui no meio. Uma aqui e uma aqui, certo? Deu para entender como que ver quantas terças tem? Porque cumeira sempre tem uma, que é no meio, e o frechal, que é o da ponta, sempre tem. Então, 3 sempre tem. As terças vêm de acordo aqui. Então, essa aqui, por exemplo, de 7, ia ter mais 2 terças, né? Porque aqui tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Teria que ter 7. Então, ela teria mais 2 aqui no meio, ó. Ela teria mais 2 terças, para ela ter 7. Deu para entender? Sim. Então, o nosso vai ter aí essa disposição. Olhando de frente, nessa nossa imagem aqui, o que eu acabei de fazer? A gente tem aqui a cumeira,
ela sempre vai estar aqui. Nossa, ficou pequeno. E a gente vai ter sempre os frechais. É o último aqui. O caibro vem por cima dele, né? Por cima da cumeira, por cima do frechal. Então, a gente pegou, já tem 3, então tem que ter mais 2 terças bem exatamente aqui no meio, só que para cima. No meio de 3,13. Metade de 3,13 é 1,56, mais ou menos. 1,56. Aqui tá fora de escala. Mas na metade aqui, a gente vai colocar 1/3. Certo? Deu para entender? Sim. Então, vou mostrar na foto para vocês visualizarem melhor. A gente calculou a linha de baixo, as pernas e o pendural. A cumeira é essa do meio. E o frechal é a última aqui. Nesse caso aqui, ela tem 2 terças. No nosso, a gente viu que a gente não precisa de 2. Vai vir só uma aqui no meio. Igual nessa foto aqui. Ó, o frechal tá aqui. Deixa eu aumentar. Ó, o frechal tá aqui. E a cumeira tá aqui. Então, a gente vai ter 1/3 aqui no meio. Certo? Deu para entender? Como que a gente descobre quantas terças vão ter? Hello? Sim. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, porque o nosso trabalho vai ser um cálculo desse aí. Então, vai ser em grupo, mas vai ser um cálculo. Então, se tiverem dúvida, pode parar, porque eu vou passar o trabalho hoje, então não vai dar muito tempo aí para a gente voltar. O trabalho já é para semana que vem. Certo? Pode prosseguir, então? Sim. Então, beleza. Então, aqui a gente acha a quantidade de tesouras, que eu usei o máximo aqui, 3,5, mas aqui é o máximo. Então, se alguém, por algum motivo, quiser usar 3, 2,5, 2, pode ficar à vontade aí no nosso trabalho, né? Porque isso vai do cálculo de força, por isso que tem essa variação, que às vezes a galera põe de 2 em 2 metros, porque às vezes a telha é muito pesada, entendeu? Mas ficam livres aí para escolher como vocês quiserem. Mas o número de terças é de acordo com a tabela aqui, certo? Então, vamos. Aí, as peças. Então, aqui tem a seção das peças que a gente tem aí para cada um. Essa tabela aqui é uma continuação dessa aqui, ó. Não coloquei porque não coube, mas ela é uma continuação, tá vendo? No nosso caso lá, a gente caiu no 7, né? Então, aqui tem a seção de todas as peças que a gente vai ter ali embaixo. Então, essa aqui são as peças que a gente vai comprar. Então, nós vamos comprar cumeeiras de 7,5 por 23, terças de 7,5 por 23, o frechal de 7,5 por 23, o nosso caibro vai ser de 7,5 por 7,5, a nossa linha, vou mostrar a linha para vocês, que é essa aqui de baixo aqui, ó, que a gente falou.
a nossa linha, ela vai ter 7,5 por 15. A perna é essa aqui, ó. Ó, nem precisava ter ido no outro slide. É essa aqui, ó, que a gente calculou. Ela é de 7,5 por 15. A mão francesa, que eu vou mostrar para vocês onde que a gente coloca, é 7,5 por 7,5. E o pendural, que é o do meio, 7,5 por 11,5. Então, essa tabela, ela já dá pronta também todos os tipos, os tamanhos, né, que a gente vai ter que comprar de seção dessas peças. Certo? Certo. Certo. Isso é a grossura do cabo, né? É a grossura da madeira, né? Uhum. Beleza. Aqui tem montante. Montante são esses menores aqui, sem ser o pendural. Quando é muito grande, igual aqui também tem, ó, um montante. Quando precisa do montante, ele dá a dimensão do montante também. Nesses aqui não precisa. Mas o montante é esse cara aqui, que é sem ser o pendural, a gente coloca 1 ou 2 montantes. Só que o jeito correto de fazer, a gente não vê muito, mas é a gente colocar sempre o montante e a mão francesa, certo? Igual aqui, ó. É bom colocar um montante aqui. Eu não sei por que está desenhado, porque nessa nem precisa de ter. Então, o montante, caso vocês caiam no montante ali, se mostrar que tem que ter 2 montantes, você vai vir dividir isso aqui pela quantidade de montantes que você tem que ter. Então, no caso ali do nosso, a gente não vai ter, né, nessa seção aqui. Nesse aqui, por exemplo, a gente tem que ter o montante 1 e o montante 2, tá certo? Então, a gente vai ter que ter 2 montantes. Um é o primeiro, que é maior, e o 2 é o segundo, que é o menor. Então, a gente vem e coloca ele fica exatamente igual aqui, tem 3 metros, então vai ter um aqui a 1 metro, vai ter outro aqui a 2 metros. Então, ele fica equidistante, certinho, bem, a gente divide aqui em 3 partes iguais, quando é 2, né, e quando é só 1, a gente divide em 2 partes iguais, então ele ficaria aqui a 1,5 desses 3 aqui, que é o nosso caso. Se tivesse que ter um montante, mas de acordo com a tabela que dá a norma, não tem. Não precisa colocar. Só que isso depende do projeto. Eu já adianto para vocês que os engenheiros sempre colocam, porque aqui tem uma terça, né? Então, eles colocam, é bem aqui, ó. Tem a terça, a gente coloca um montante e faz a mão francesa. Aqui, tá vendo? Que é esse diagonal aqui. Então, a gente faz a mão francesa aqui. Certo? Deu para entender? Sim. Então, ó, quando tem aqui montante 1, é o primeiro aqui. Então, ele é o maiorzão. Quando tem montante 2, igual nesse aqui, é o montante petitinho aqui, ó. E aí a gente sempre faz as mãos francesas, que é tipo o suporte. Então, a mão francesa, ela sempre tem os 45 graus aqui, ó. Ela sempre liga a base até a terça ali, que tá na metade. Então, ela sempre fica aqui a 45 graus. Então, vamos supor que tem um outro montante aqui. É quando tem outra terça aqui, aí a gente faz a outra mão francesa aqui. Então, é aqui que tá, por isso que tá aqui mão francesa. Deu para entender? Então, nesse caso aqui, vamos considerar que, igual eu tô te falando, já adianto que os engenheiros sempre colocam um montante aqui, porque tem as terças, e as terças geralmente são muito pesadas. Então, vai ter a mão francesa aqui.
e uma mão francesa aqui. Então, a gente tem a dimensão da mão francesa, lá na tabela vai ter a dimensão do montante, dimensionamento das terças, e também de todos os elementos nessa tabela aqui. Deu para entender? As seções, né? Só para vocês entenderem o que é a seção, que eu não expliquei, estou aqui falando e não expliquei, mas ela é tipo, ela tem 7,5. Vou pegar um exemplo aqui. Ó, vamos pegar aqui o pendural, 7,5 por 11,5. Então, ele vai ter 7,5, vou por 750, por 11,5. Já, já. Então, é a seção dele. Então, é a madeira vista dessa forma, né? Se a gente vê ela em 3D aí. Então, pensando na barra de madeira, então ela tem aqui 7,5 por 11,5. Então, é a seção que ela tem que ter. O comprimento, a gente acha aqui, né? Então, o comprimento do pedaço, por exemplo, da linha que eu vou comprar, essa linha que eu vou comprar aqui, esse banzo inferior, ele vai ter uma seção, ó, linha, ele vai ter uma seção de 7,5 por 15 e um comprimento de 3 metros. Agora, esse aqui, que é a empena. A empena, que é a perna aqui, ela vai ter 7,5 por 15 e um comprimento de 3,13. Aí, o pendural que eu vou comprar, o pendural aqui do meio. Pendural, eu vou ter 7,5 por 11,5 de seção e o comprimento de 90 centímetros. Então, o tamanho aqui, ó, dessa forma aqui, é de 90 centímetros. E assim vai para todos. Deu para entender, galera? Sim. Beleza. Mas, Letícia, qual que é o tamanho do montante aqui? Porque o montante a gente coloca ele aqui no meio, mas ele não é a metade disso aqui, né? A metade disso aqui, ele vai ser maior que isso. A gente tem que comprar, tá vendo? Ele é um pouco maior, porque o meio aqui, essa inclinação engana. Qual que é o tamanho do montante? Como que a gente acha o tamanho do montante? A gente não tem no montante 1,5 até aqui? Pessoal? O montante está na metade. A gente não tem 1,5 até aqui? Sim. Aí, como a gente considerou a inclinação de 30, igual eu falei para vocês, é 30 a cada... A inclinação, né? 30 a cada 1 metro. A 30 centímetros sobe a cada 1 metro. Então, em 1 metro, eu vou subir 30. Em 1,5 metro, eu vou subir 30,5, né? Que aí é 15. Então, aqui tem 45. Que é exatamente a metade de 90 nesse caso, porque está no meio. Mas nesse caso aqui, você tem que fazer certinho onde que ele vai parar. Nesse aqui que tem 2, ó, porque não vai estar no meio. Então, por exemplo, nesse aqui, eu falei para vocês, se tivesse 2, a gente divide em 3 partes iguais. Então, vai ter 1 metro aqui, ó, daqui até aqui tem 1 metro,
Aí depois aqui tem mais 1 metro, a gente coloca mais 1. E daqui para cá vai ter 1 metro. Então, esse aqui, como é 1 metro, que tá batendo 1 metro, né? Andou 1 metro, subiu 30. Então, esse montante vai ter 30 centímetros. Andou mais 1 metro, subiu mais 30. Então, esse montante aqui vai ter 60 centímetros. Então, para esse caso aqui, se fosse dessa forma, a gente compraria o montante com a seção lá da tabela, de 30 centímetros e um de 60 centímetros. E de cá também, um de 60, né, e um de 30. Deu para entender? Sim. Sim. Beleza. Voltando aqui ao nosso, que tá assim. Beleza, e a mão francesa? A gente volta, porque a mão francesa é a hipotenusa agora desse triângulo aqui, né? Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo amarelo. Aí vocês voltam naquela fórmula do teorema de Pitágoras. Então, o E aqui, que é em pena, é como se fosse a hipotenusa aqui, né? O lado do triângulo reto, reto, essa aqui é a hipotenusa. Então, você volta nessa fórmula, só que aí agora você vai achar a dimensão da mão francesa. Você tem esse lado, que é o tamanho do seu montante, que a gente colocou aqui como sendo 45, né? Que é a metade aqui. E aqui a gente tem 1,5, que é a metade desses 3 metros. Então, você joga lá 1,5 elevado a 2, e os 45, que é 0,45, elevado a 2. E aí você vai achar a dimensão da mão francesa, fazendo o cálculo do teorema. E eu já expliquei. Deu para entender? Sim. Sim? Sim. Então, a gente calculou aqui todos os da tesoura. Então, as dimensões, mostrei para vocês como que é o tamanho, que a gente escolhe o tamanho, e a seção por essa tabela aqui. E daqui também nós já tiramos a quantidade de terças que a gente vai ter, que foi o que eu mostrei aqui, que no nosso caso vai ter uma cumieira e 2 terças, e a terça vai ficar bem na metade desse valor aqui, porque é inclinado, né? Então, ela fica bem na metade aqui, nesse caso aqui, metade de 3 e 13 é 1,56. Então, você mede 1,56 daqui, ela vai ficar bem aqui. Qual que vai ser o tamanho da terça em comprimento da cumieira e do frechal? Alguém sabe me explicar, me falar? Comprimento dessa forma aqui, ó. Qual que vai ser o comprimento da cumieira, da terça e do frechal? O tamanho que deu 21. Isso, garota. O tamanho da edificação, porque a terça ela vai passar na edificação completa. Certo? Então, ela vai ter 21 metros. A cumieira também vai ter 21 metros e os 2 frechais também vão ter 21 metros. Certo? Deu para entender? Sim. Então, beleza. Seção. Acho que a gente já viu muito aí, porque agora só falta o caibro e a ripa, que são mais fáceis de calcular. A gente já viu aí o dimensionamento mais difícil, né? Que é essa parte aí. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu quero no trabalho e amanhã a gente vê caibro e ripa, que aí quem quiser começar também já tem aí o cálculo da tesoura e das terças para fazer. Então, eu coloquei um telhado aqui, simples, com um beiralzinho aqui de 50, 15 metros de frente, 42. Tá errada a dimensão, viu, gente? 42 sem o beiral aqui. Então, considerem o beiral aqui. E contém 42 só aqui. Coloquei errado. Então,
eu quero que vocês façam um orçamento desse telhado, um orçamento real. Então, quero que vocês liguem no lugar e façam um orçamento desse telhado, com a telha que vocês quiserem, com a madeira que vocês quiserem. Na aula que vem, amanhã, né? Eu vou mostrar o caibro e a ripa, que é rapidinho. Vou mostrar para vocês os tipos de telhas ali e as madeiras. E aí eu quero que vocês escolham aleatoriamente aí, da forma que vocês quiserem, e façam um orçamento real para mim, ligando numa madeireira, certo? Certo. E aí eu coloquei aqui memorial de cálculo, que aí eu quero que me apresenta os cálculos. 7 pontos. E apresentação, que aí eu quero que vocês, apresentação grupo, vai ser em grupo, o grupo vai ligar o vídeo e vai me explicar o porquê que escolheu. Então, sejam criativos, escolher essa telha porque ela é bonita, ou porque ela é impermeável, sei lá. Montem uma apresentação legal para me mostrar, e mostrar também o orçamento de vocês para o pessoal ver. Que aí a gente vai ver a forma diferente que os dois grupos pensou, para vocês verem que cada arquiteto pensa de uma forma, certo? Bem tranquilinho. O dimensionamento é isso que eu mostrei, só falta o caibro e a ripa, mas eles são mais fáceis. Eu vou mostrar na aula que vem, que essa aula já ficou extensa. Então, para fazer o trabalho, deixa eu só terminar, só um minuto. Então, para fazer o trabalho, é só assistir essa aula, eu dei o passo a passo. Então, vai assistindo a aula e vai fazendo o trabalho, certo? E aí, vocês decidem como vocês querem fazer. O meu conselho é, liguem entre vocês de videochamada e façam juntos, porque depois reunir essas informações vai ser difícil. Então, faça uma conversa em grupo de videochamada mesmo, apresentem as telas e tentem fazer uma reunião em grupo, porque juntar isso pode ser que dê errado no final. Isso vai ser melhor se vocês reunirem aí. E aí, como eu mostrei na aula aí, o passo a passo, igual eu tô falando, se vocês forem assistindo a minha aula e fazendo em grupo, uma vez que vocês sentarem, vocês vão conseguir calcular. Eu dei a aula aí, ó, em 1h20, então vamos supor, em 2 horas que o grupo sentar aí, vocês conseguem calcular. Eu acredito que vocês conseguem calcular. E aí, depois, separadamente, vocês podem fazer o orçamento por telefone. Aí vocês dividem aí, tipo, eu vou atrás da cumeira, eu vou atrás da terça, então dá para dividir. Mas a parte do cálculo, façam juntos, que juntar depois pode ser que seja mais difícil. Certo? Quem queria falar aí? Era nada, mas já esclareceu minha dúvida, já. Certeza? Tá tranquilo? Uhum. Então, é isso. Aí o memorial de cálculo vai valer 7 pontos. A apresentação não é PowerPoint, só se alguém quiser mesmo, se vocês acharem que vai ficar melhor de mostrar, pode fazer um PowerPoint, mas não é obrigatório. Se quiser até me mostrar, por exemplo, no Google, só dar um exemplo aqui. Letícia, a gente fez o orçamento lá na Telha Norte, e aí, lá... Telha. Pesquisar telha vai ser mais fácil. Telha catálogo. Geralmente, as empresas têm os catálogos. Ó, catálogo técnico, top telha. Então, ela tem o catálogo. Então, se vocês quiserem abrir o catálogo e me mostrar, ó, Letícia, a gente comprou lá na Top Telha, a gente escolheu essa aqui por causa disso e tal. Aí você vem aqui e me mostra, ó, a gente viu aqui, aí vocês vão ver, ó, a inclinação dela é de 30 e a galga, que a gente vai ver na ripa lá, interessante, é de 35,4 e são 13 telhas por metro quadrado. Então, foi aqui que a gente pegou as informações e tal, entendeu? Aí, tipo assim, a gente vai colocar aqui essa telha da cumeira, então a gente comprou aqui 20 telhas da cumeira, aí vocês podem me mostrar no catálogo mesmo,
Tem vários catálogos na internet, e aí vocês só ligam na empresa para fazer. Ou se vocês quiserem elaborar um PowerPoint também, fica da forma que vocês preferirem. Certo? Letícia, esse orçamento, isso aqui é de material detalhado, né? E não de mão de obra. É, de material, Beleza. que é o que a gente está dimensionando. Então, você vai falar lá, eu comprei 2 frechal de 7,5 por 15 e de 6 metros de comprimento, uma cumeira de 12 por 12 e 6 metros de comprimento, 100 telhas, 25 ripas de tanto por tanto, entendeu? Eu quero a quantidade de coisas do telhado que a gente está vendo aqui, que a gente viu que no nosso caso aqui, por exemplo, que a gente entrou nessa sessão aqui, a gente tinha cumeira, terça, frechal, caibro, linha, perna, mão francesa, pendural. Então, vocês dimensionem, façam as contas de quantas peças de cada um vai precisar, e os comprimentos, e façam o orçamento. E aí, me mostrem, aí a gente vai poder vocês vão poder ter um convívio aí de como que a gente faz o orçamento, e se vocês ligarem na empresa, não falem que é para estudo, tá? Fala que vocês vão comprar, porque eles não vão te dar atenção. Então, fala, não, tô fazendo a reforma da minha casa e eu preciso de tanto, 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 tipo madeira dessa forma, eu queria um orçamento. Aí, às vezes, eles têm empresa que pede para mandar um e-mail, então eu quero que vocês desembolem para vocês verem essa rotina de orçamento aí e também como que a gente compra aí essas peças de madeira, certo? Aí eu mostrei o geral aqui, mas aí na aula que vem eu vou mostrar o caibro e a ripa, vou mostrar para vocês os tipos de telha aí que a gente tem mais comuns, que eu já mostrei, né, mas vou mostrar de novo, e vou mostrar também os tipos de madeira que existem aí, para vocês também já saber o que comprar. Oi, Tício. Hum. Todo mundo do grupo vai ter que ligar ou somente um já serve? Gostaria que todos falassem, né? Eu acho mais, dividam aí uma parte, cada um fala uma parte, para ficar legal, porque é muito Não, ruim. na parte do orçamento de ligar para a empresa? Ah, então, não, aí vocês decidem como vocês dividirem aí, igual eu tô falando. O cálculo, todo mundo fazer junto, até para vocês aprenderem, que vai cair na prova, então fazer o trabalho, a prova já é logo depois do trabalho, então vocês fazerem junto o cálculo, tanto para não dar problema no final, quanto para vocês conseguirem aí dimensionar, e vocês aprenderem a dimensionar. Aí na parte do orçamento, peguem, dividam, tipo assim, eu vou atrás da cumeira e da terça, você vai atrás da telha, você vai atrás entendeu? Porque aí vocês vão ter essa vivência que é legal para vocês verem como que rola aí um orçamento, e aí cada um apresenta o que orçou, tipo, conta para mim, apresenta porque não vai ser apresentação, né, mas conta para mim como que orçou e tal, como que fez o orçamento, e me conta mesmo como vocês fizeram, certo? Certo. E no memorial de cálculo, vocês deixam os cálculos e no final coloca lá para mim a quantidade de cada uma dessas peças, o orçamento. Então, ó, são 10, só um exemplo, tá? 10 caibros de tanto de seção, com comprimento de tanto, e o valor foi tal. Aí, telha, são 100 telhas romanas, que custam tanto por metro quadrado. Faz uma tabelinha para eu ter todas essas informações que aí, para ficar bem organizado. Então, façam de uma forma mais organizada possível. Beleza? Aí a gente vai ter aí, eu decidi fazer, esse trabalho vai ser pequeno, viu? Vocês vão ver que não vai ser grande, não. Aí eu decidi fazer menor, porque para a gente poder fazer a revisão para a prova. Deixa eu só abrir o cronograma aqui. Para qual dia que é o trabalho? Semana que vem. Ah, não, já tem aula de revisão. Então pode ser dividido mesmo. Semana que vem
Vocês estão me ouvindo? Sim. Ó, apareceu um erro aqui. Vocês acham que para semana que vem fica apertado? Sim. Aquele outro trabalho foi para que dia que você passou? Peraí. Eu vou colocar a apresentação para outra semana. Aí aqui eu faço cobertura também. Bom que dá para eu dar mais informações aí para vocês. E aqui eu vou colocar a revisão da prova. Então, a gente vai fazer a revisão da prova antes da apresentação do trabalho. Vocês preferem? Porque a revisão vai ficar longe da prova. Longe não, né? Tipo, a revisão vai ser na quinta, a prova vai ser na outra quinta. Também tá tranquilo. Vocês preferem assim ou preferem a revisão um dia antes da prova? Ah, eu prefiro a revisão um dia antes. E a apresentação semana que vem? Nossa Senhora. Tá apertado. Vocês precisam me falar para eu colocar aqui. Para eu me programar. Por mim tá de boa. Então, deixa a apresentação para outra semana e a revisão agora, uma semana antes. Não, agora não, né, gente? Ó, hoje é dia 9. Amanhã eu ainda vou dar aula de cobertura. Aí a apresentação eu ia jogar para a semana que vem. Aí dia 16 ia ser aula normal. E dia 17 eu ia fazer a apresentação. Então vocês iam ter aí uma semana para fazer o trabalho. Só que eu tenho o dia 23, porque a prova é dia 24. Então nós podemos fazer a apresentação aqui no dia 23 e a revisão no dia 17, tipo uma semana antes. Uhum. Para o trabalho ficar para depois, caso vocês prefiram. Para mim, melhor. Apresentação para o dia Ah, 23, pode então. ser. Apresentação para o dia 23? Sim. Sim. Alguém discorda? Não, ninguém discorda. Vai forçado mesmo. Então, beleza. Então, anotem aí. Apresentação para o dia 23, a prova é no dia 24. Certo? Aí vamos fazer os dois grupos no mesmo dia. Por isso que eu não fiz uma coisa muito assim, porque eu queria pôr os dois grupos no mesmo dia. Então, não pedi uma apresentação, só me mostrar mesmo o trabalho. E quem me perguntou de projeto, você perguntou para que dia que eu trabalho, né? Isso. Então, seria para o dia 14, aqui, que é a nossa última aula. Mas podem me entregar no dia da prova, para dar mais tempo para vocês. Você vai dimensionar os grupos? Oi? Você vai escolher os grupos? Então, né? Aí eu tô em dúvida aqui, porque a galera, tem dia que entra uma galera, tem dia que não entra. Deixa eu ver aqui. O Daniel tá ok, o Lincoln. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta o Júnior, né? Falta o Júnior, não falta? Aqui? Sim. Alguém não tá lá? Não, né? 1, 2, 4, 5, 6. 6. Mais o Daniel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Mais o Daniel, mais o Júnior. É. Então são 9. Então faz 3 grupos de 3. Beleza? Aí vocês podem escolher entre si aí. Vixe, aí é a parte difícil. Não, então eu vou escolher então, peraí.
Vamos na ordem aqui, então. Ó. Vai ser o Davidson, a Emily e o Gustavo, a Lohane, o Thales e o Lincoln, a Marla, o Júnior e o Daniel, que não estão na sala. Beleza? Beleza. Vou mandar lá no WhatsApp lá os grupos, para a gente não esquecer. Foi aleatório, hein, gente? Davidson, Emily e Giliel. Grupo 2. Lohane, Thales e Lincoln. E grupo 3, Marla, Daniel e Júnior. Fechou, então, é isso aí. Aí vocês apresentam, então, nessas datas aí, e o de projeto vocês podem me entregar no dia... Que dia que é mesmo? 21, né? Que é o dia da prova. Fechou? Então, de projeto... Trabalho de projeto dia 21, trabalho de tecnologia dia 23 e a prova de tecnologia 24. E a prova de hidráulica no dia do trabalho, dia 21. Aí eu vou mandar tudo certinho ali no grupo para vocês terem guardado também. Beleza. Na verdade, vou colocar aqui no slide. É isso aí, galera. Boa noite aí. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. 23.